mas Deus sempre sabe como usar. Né? Então, estava um vaso ali e a gente enche. Né? Se a gente tiver com a tampa aberta, Deus automaticamente vai nos usar o que Ele quer. Eu falo usar, embora é uma palavra grosseira, porque da forma que Deus nos usa, não como se usa uma coisa mecânica, uma coisa material, mas Deus nos usa com amor, através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem uma forma assim, tão maravilhosa de usar a gente, na verdade não é usar. Ele ativa o nosso sentimento de amor para que a gente repasse esse amor, né, para as outras pessoas. E eu troquei de Bíblia ali com o irmão, missionário para nós, e estava aqui no livro de Jó. Né? Porque eu, engraçado, estava lembrando de Jó. Eu disse, pai, eu sou íntegro, não sou reto, tenho dificuldades, né? Todos nós temos. Né? Se alguém acha que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Então todos nós somos fracos, somos pecadores. Eu sei que tinha Jó, que era teu servo, e o Senhor disse que Jó era íntegro e reto. No dia de hoje a gente sabe que é muito difícil, como já era difícil ser reto. Mas Deus sabe do nosso coração, que apesar de falhas, de muitos erros, mas Deus sabe que o nosso coração é de adorador. Aleluia. Seja o que for. Mas se o nosso coração estiver sempre voltado para reconhecer a grandeza de Deus, para saber que a gente não é nada sem Deus, né? Deus nos abençoe e cuida da gente. Foi como foi com Davi. Davi cometeu muitos erros. Mas ia e voltava, quando Davi se curvava, Deus abraçava Davi. E com a gente é da mesma forma. Na hora que a gente pensa que está tudo acabado, que a gente vai caindo, que a gente vai se curvando, aí o Espírito Santo lembra, não, você é meu, você me pertence. Então eu vou ler a mensagem aqui para não tomar muito tempo. No livro de Jó 42, que fala assim, então, respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre os conselhos? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Como ouvir dos meus ouvidos, ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó nascido. Então, fazendo uma avaliação rápida com relação a essa mensagem, todos nós, diante da dificuldade, nós cometemos coisas horríveis. Uns mais, outros menos. Hoje eu cometo mais, a irmã comete menos, no outro dia ao contrário, e assim, cada dia. O próprio Salomão dizia que há tempo para todas as coisas. E na hora da ira, na hora da dificuldade, a gente fala bobagens e esquece da grandeza de Deus. Então já estava passando por uma situação muito difícil. Deus tinha permitido, porque Deus queria dar um tapa de luva no diabo, mostrar que Jó, apesar de humano, né, era uma pessoa que amava a Deus, independente da condição, da situação. Tem pessoa não que por qualquer coisinha troca a Deus. Ah não, minha esposa não gosta mais de mim, eu só volto se tu fizer essa mulher gostar de mim. Meu filho não quer mais saber de mim, só volto se tu fizer meu filho voltar para mim. Senhor, se tu me der tua coisa, eu volto para tu. Olha, Deus é Deus. Né? Tudo Deus pode. A gente tem que pedir com fé. Mas antes de mais nada, a gente tem que ser amigo de Deus. Porque Deus busca amigos. Ele disse que nós vamos morar na casa dele, na casa celestial. Lá é totalmente diferente. Lá a gente não vai ter esse povo briguento, esse povo cheio de problemas. Então, o que Deus quer é um relacionamento. E Jó passou pelaquela dificuldade tudo, e ele dizia, Senhor, eu sei tudo tu podes. E eu falei de coisas muito maravilhosas, de coisas preciosas que eu não podia entender. Às vezes nós tentamos falar coisas e falamos coisas pelo que vem na boca, na hora de raiva, na hora da ira, na hora da ignorância, mas a gente não sabe o que a gente fala.
Porque a gente soubesse, se a gente entendesse o que é o amor de Deus pela gente, a gente sendo pecador, cheio de falha, cheio de defeito, porque o homem que na terra diz que não tem defeito é mentiroso, é o maior defeito, é mentira. E o homem precisa reconhecer que ele tem falhas. Porque quando a gente reconhece as nossas falhas, é que a gente se humilha diante de Deus. A humilhação é isso, que Deus quer é o reconhecimento. Né? Deus, eu falei coisas que eu não entendia, Senhor, me perdoa. Eu sei que tu me ama. Eu estava falando de coisas que eu não entendia. E realmente, louco é o homem que tenta entender as coisas de Deus. O que está ali na vida, ele está permitindo. Mas existem coisas que a gente não consegue entender. Uma simples partícula de átomo, uma célula, para o homem entender é uma loucura. E mesmo assim não entende por completo. Até hoje o homem está estudando o genoma e não consegue formar a cadeia de DNA e detalhar. Não consegue. Tem avançado muita ciência. Vai chegar ao conhecimento de Deus, não Deus. Ainda bem que a misericórdia dele dura para sempre. E tudo que o homem toca, ele faz até coisas bonitas, mas quando vai o estrago que ele deixou por ter construído aquilo, se for observar, é melhor que o homem não tivesse tocado em nada. Como Adão e Eva não deveriam ter tocado na árvore da ciência e do conhecimento. Santo Dumont fez o avião com a finalidade e acabou cometendo suicídio porque ele viu que a criação dele foi usada de forma errada para destruir pessoas. Então, essa é a mensagem. Que as coisas de Deus são maravilhosas demais. É difícil entender o universo de Deus, mas uma coisa todo mundo entende, que Deus tem um amor enorme pela gente e que sem Ele, nós não somos nada. Eu me lembro que eu desde pequenininho as pessoas pregavam o evangelho para mim e eu fugia, não entendia, fui crescendo, mas eu tinha amor por Deus. Eu tinha. Precisou passar por uma luta terrível, precisou desejar a morte. Para Jesus dizer, não, rapaz, tu não vai morrer agora. Não, peraí, eu quero você, vem cá, vem cá. E Jesus me abraçou e até hoje eu estou aqui. Perguntar se eu não tenho falha, tenho muitas falhas. Se não fosse a misericórdia dele, não estava vivo, não. Mas eu preciso, mesmo errado. Né? Graças a Deus, ainda consigo entender que eu estou errado e pedir perdão a ele. Então, louco é o homem que acha que não precisa de Deus. Então, abençoados vocês já são, desde os dias que nasceram, porque lá da criação, Deus já sabia o nome de todo mundo. Então, Deus multiplique as bênçãos de vocês. E vamos ouvir mais um louvor, né? Botar um louvor aqui e daqui a pouco